E prazer também que a agenda está lotada e ela falou, não, nem que for dentro do carro, mas eu vou participar dessa live contigo. Obrigado, Abadia, por você estar conosco aqui na live Sou Ceilândia. Bem-vinda! Ô, Edilson, boa tarde. Eu não poderia deixar de atender esse honroso convite que você e esse carinho que você tem sempre comigo para estar sempre participando desse trabalho maravilhoso que você tem feito pela nossa cidade. Parabéns, e você conta comigo. Eu suspendo qualquer compromisso, qualquer coisa para estar aqui com você, para estar aqui com a nossa querida Ceilândia. É uma alegria Ótimo. muito grande. Olha, Ótimo. Edilson, eu fui convidada há muito tempo, assim, até mesmo pela idade, tudo, de não mais mexer com política, né? Fazer outras coisas. Eu fui para a Universidade de Brasília para coordenar pesquisas. Eu comecei a escrever o livro de Ceilândia, dava com outros, né, outros projetos. Mas eu atendi o apelo dos meus amigos e de todo o Distrito Federal e principalmente da minha Ceilândia. Aquele apreço. Por que você não volta? Por que você não vem ajudar, não é, os governadores, os políticos, a nos ajudar? Brasília está crescendo muito. Brasília está com muitos problemas. Você já tem experiência, porque não é, eu já fui deputada constituinte, a gente conseguiu autonomia política para Brasília, para que Brasília votasse, para que Brasília escolhesse os seus políticos, né, os seus deputados, o seu senador, governador, vice-governadores, tudo. E eu, então, falei, eu vou, sabe, eu vou para a rua. E aceitei o convite. No primeiro momento, os partidos queriam que eu saísse deputada federal. Sim. Mas eu disse não. Eu já trabalhei com quase todos os governadores que governaram Brasília. Eu só não trabalhei quando foi o governador Arruda e o governador Agnello. Mas, no mais, né, eu trabalhei com todos, de partidos diferentes, de ideologias diferentes, porque eu sempre disse que o meu foco é Brasília, o Distrito Federal. São as pessoas, e principalmente aqueles que mais necessitam. Então, meu filho, tá eu aqui agora, né? Com sebo nas canelas, aí atrás de votos, visitando meus amigos, né? Já eu inaugurei um único comitê que eu votei aqui na Ceilândia, que é ali ao lado do Beer House, que toda a Ceilândia conhece. E estamos trabalhando em Ceilândia e em todo o Distrito Federal. E a gente tem projetos, você sabe que tanto os distritais como os federais têm as emendas. Hoje, por exemplo, o que cada deputado distrital tem de emendas, que são emendas do orçamento, para empregar em projetos de desenvolvimento, projetos para ajudar as instituições sociais, projeto para investir na cultura para jovens, né? E para os idosos, para incentivar o micro, pequeno e todo empresário para gerar empregos, porque nós precisamos de emprego. Ver a questão da habitação, do transporte, da saúde, é muita coisa. E eu, né, com a minha experiência, a gente sabe onde buscar recursos. É um absurdo, Edilson, que sobra de dinheiro, que volta ao tesouro, porque não tem projeto. Isso é uma tristeza, e com tanta necessidade que nós temos. Então, eu quero, sendo eleita, eu quero abraçar essas causas, eu quero abraçar o Distrito Federal, e eu quero voltar a abraçar e ser abraçada pela minha Ceilândia.
Muito bem. Deputada, algumas pessoas não entraram agora e tal, algumas pessoas são jovens ainda. Essa live fica gravada. Durante aí as semanas chega a ter, até chegar a 500 pessoas a ter acesso. Olha que beleza. A gente sabe que alguns alunos da UNB estão entrando para conhecer a história de Ceilândia. E aí eu gostaria de deixar aqui gravado. Quem é Maria de Lourdes Abadia? Fale um pouco sobre você. Bem, a Maria de Lourdes Abadia é filha de pioneiros, né? Meus pais vieram em 58 para Brasília. Meu pai era jardineiro da Nova Cap. E eu estudei aqui, e eu me formei, eu fui professora primária, e me formei na UNB, a primeira turma do curso de assistente social. E dali nós fomos para fazer pesquisa nas favelas de Brasília. E foi quando eu comecei a fazer essa pesquisa, e depois de formada, fui convidada a trabalhar como assistente social no Morro do Urubu. E adjacência, porque eram invasões. Tinha a Vila Tenório, a Lagoa do Sapo, a Vila do IAPI, várias favelas em Brasília. E essas favelas, então, o governo do doutor Hélio Prates da Silveira, inclusive a nossa via principal tem esse nome, né, em Ceilândia, resolveu retirar esse pessoal das favelas e mudar para Ceilândia, num projeto urbanístico lindo, parecido com o projeto do Plano Piloto. Então, eu assumi a coordenação desta remoção, e nós fizemos, durante um ano, essa remoção das favelas para Ceilândia. Chegamos aqui, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto. Quando derrubava o barraco nas invasões, foi uma coisa horrível, porque vinha para um cerrado absolutamente vazio, sem recursos, sem nada. E foi a época que eu me senti mais útil ajudando essas pessoas, sendo um elo entre a Ceilândia e o governo do Distrito Federal. Bom, depois da Ceilândia, existia o BNH, que era Banco Nacional de Habitação, que financiava residências e financiava infraestrutura. Então, nós fizemos os projetos e eu ia de carona na FAB, no BNH do Rio de Janeiro, não é, com a carta do governador de Brasília, para conseguir recursos para a nossa Ceilândia. E hoje eu tenho o maior orgulho de ver essa cidade, com mais de 650 mil pessoas. E é isso, eu sou cidadã de Brasília, professora, assistente social, e sou cristã, é bom que se diga isso, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, acho que chegar onde eu cheguei foi por generosidade de Deus, e tenho, né, eu tive sempre oportunidades, Edilson, né, de ser nomeada depois a primeira mulher na história de Brasília a administrar uma cidade satélite. Ceilândia era tida como uma cidade violenta, e eu sempre, sabe, eu sempre sofri com esse, né, esse carimbo. Os jovens passavam em concurso, na hora da entrevista, dava o endereço da Ceilândia, não era contratado. A gente sofreu muito com essa discriminação. É bom que essa geração saiba a nossa luta, né, de mostrar que não era nada disso. Depois nós tivemos a sorte de ter o embaixador Vladimir Mushtin como secretário de Educação. E ele construiu, na minha época, aqui em Ceilândia, 62 escolas, com um projeto igual ao do Plano Piloto. Uhum. Não é? Elevou
a moral, a autoestima das crianças, dos jovens, dos pais. E aí depois nós tivemos a felicidade de ter o Jofran Frejá como secretário de saúde, né? E ele construiu o Hospital da Ceilândia, e todos os postos de saúde que, né, a maioria, né, foram construídos nesta época. E era um trabalho, e a educação, nós investimos na educação. O embaixador conseguiu um projeto com a Unesco de fazer o primeiro projeto no Brasil de educação ambiental, foi na Ceilândia. Por quê? Com a ocupação do Cerrado, toda a vegetação foi limpada. Daí o poeirão na época, daí a lama que tinha. E esse projeto com a Unesco, nós fizemos a educação ambiental e fizemos a plantação das árvores de Ceilândia, feita pela comunidade, pelos estudantes daquela época. Eu já então, a história é bonita demais, né? E Ceilândia, quando eu digo, é do meu coração, né? Eu tenho ciúmes da Ceilândia, sabe? Eu sinto que a Ceilândia, né, tá no meu colo, eu não desgrudo da Ceilândia. E, deputada, aquelas árvores ali em frente às 6, ali entre as 6, perto do antigo Cine Regente, eu fui um dos que plantei, que eu estudava na escola classe 11, ali na 6/8, e lembro do dia que a senhora foi conosco fazer a plantação, e hoje a árvore está grandona. Pois é, mas não é tão lindo, não é? É muito bom. E eu não aguentei ficar aposentada em casa, Edilson, né? Olhando, conversando com as paredes, não. Não é? Eu quero estar no meio do povo. Olha, agora mesmo eu estou saindo de um forró com os idosos. E olha, foi uma maravilha. Dancei até. Que bom, hein? E já estou indo para outros eventos aqui. Ótimo. Mas é com muita alegria, né? A gente não vê o tempo passar. É verdade. Deputada, por que a senhora escolheu o União Brasil e o que o partido propõe aqui para a Ceilândia? Edilson, eu praticamente eu aceitei o convite do senador Regufe, que ele me convidou para ajudá-lo a fazer o plano de governo dele como governador para o Distrito Federal. E eu aceitei, não é? Oferecer a minha experiência. A gente não sabe tudo, você sabe disso, mas aquilo que a gente sabe, a gente tem que repassar. Aquilo que deu certo, aquilo que a gente sabe, a gente tem que repassar. E eu aceitei o convite do senador Regufe para ajudá-lo a fazer o plano de Brasília, o plano de governo. Tudo bem. E ele, então, disse, eu estava sem... eu não estava afiliada mais a partido nenhum, e ele, então, me convidou para filiar à União Brasil. E nós filiamos, inclusive, juntos no União Brasil. E depois que eu filiei, ele ficou no meu ouvido: não, você tem que ser nossa deputada federal. Não, você vai sair candidata. Olha aí e tal. Mas depois eu disse: não, eu só saio se for distrital, porque eu sou Brasília e eu quero ajudar Brasília. Né? O meu compromisso é aqui, na minha região. Até que deu, mas a história foi essa. Aí depois ele resolveu a não se candidatar, e eu continuei com o meu compromisso de continuar, né, e tudo. E União Brasil, ele tem um compromisso, ele não é um partido de extremos. E isso me agrada, não é? Porque todos nós sabemos que o extremismo leva ao ódio, leva, né, a brigas, leva a discussões, e o equilíbrio sempre está no meio. Então, me agrada. E outra coisa, quem faz o partido, Edilson, são os políticos, são as pessoas. E é por isso.
né, eu ajudei a fundar o PFL, quando eu fui eleita para ser deputada constituinte. Depois, na Constituinte, nós, um grande grupo, né, que era mais comprometido com a causa social, resolvemos, então, os congressistas, a fundar o PSDB. Eu fui presidente do PSDB por 2 vezes. Na nossa época, nós elegíamos até 4 deputados distritais, acho que Brasília se lembra. Teve um ano que nós elegemos a Jaqueline Roriz, o Zé Edmar, o Edmar Pirineus e a Nilceia, que hoje é, né, conselheira do Tribunal de Contas da União. Você vê um partido unido, um partido que brilhou nessa cidade. Então, Tribunal de Contas do DF, né, deputada? Exatamente. A Nilceia hoje é conselheira, né, do Tribunal de Contas, aliás, do Distrito Federal. Então é isso. E outra coisa, as pessoas falam assim, nossa, mas a Badia, tudo enquanto é governadora, ela ajuda, que afinal, qual que é a dela? E eu sempre estou dizendo, a minha é o Distrito Federal. Minha não é Brasília. A minha é Ceilândia, é todo o Distrito Federal, né? E por quê? E eu tenho maior respeito, e no que eu puder ajudar também a fazer convênios e tudo com o entorno, porque tem mais de 150 mil pessoas que vivem no entorno e votam em Brasília, e que não tem transporte, e que vem trabalhar aqui porque não tem trabalho lá, não é? E a gente, sabendo disso, pode fazer projetos integrados, né, e ajudar e tudo. É isso que eu quero fazer. Então, eu quero deixar bem claro, eu não sou oportunista, nada. Eu penso no bem do povo. Eu só não trabalhei em Brasília com 2 governadores, que foi o Arruda e que foi o governador Agnello. Mas, no mais, eu ajudei a todos. A todos. É verdade. E essa é a minha posição, né? Você é o quê? Eu sou Brasília, né? O meu deputada, foco é Brasília. Vamos lá. Olha só, a senhora realmente tem história com a nossa cidade, Ceilândia. Isso não podemos negar. Inclusive, o estádio da cidade leva o seu nome, Abadião. Alguns querem botar até uma placa de estádio regional, mas quando vai falar do estádio, fala Abadião. Então, já está dentro. O povo de Ceilândia já conhece como Abadião. Fale para a gente qual é o local, o que a senhora mais tem de carinho aqui dentro da nossa Ceilândia. Primeiro, eu tenho a questão da educação, porque foi uma das cidades que mais, em toda entrequadra, tem uma escola. E sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. Isso é um orgulho, porque não ficou uma área durante o nosso governo, a área vazia, destinada a uma escola, que não foi construída uma escola. E hoje nós temos universidades na Ceilândia. E eu quero dizer outra coisa. Quando me perguntam, Abadia, quando você foi governadora, o que você fez para a Ceilândia? E eu tenho o maior orgulho de responder. Eu destinei uma área para que a Universidade de Brasília viesse para a Ceilândia. Então, os nossos jovens aqui de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Braslândia, dessa região, têm esse presente que é uma universidade federal, uma das melhores do Brasil, que eu, né, deixei o terreno para que a Universidade de Brasília viesse para cá. Esse é o meu legado maior,
que eu deixei para Ceilândia, e Itaguatinga, e Samambaia, e Braslândia, essa área regional aqui que temos, né? Eu quero, viu, deputado, eu quero dizer que realmente não existe entre quadras sem escola aqui na nossa Ceilândia. É verdade. Se alguém tiver susto de ter escola, em ver escola, cada esquina vai levar um susto, porque realmente é diferente, toda entre quadra tem escola em Ceilândia, e a UNB, isso é um sonho, né? Nós que somos daqui, a gente teria que ir lá para a Asa Norte e tal. Realmente é um legado que a senhora deixa aqui para a nossa cidade. Agora, deputada, por que ser deputada distrital e suas propostas lá na Câmara para a Ceilândia? Quais são as duas principais propostas da Abadia para a Ceilândia? Olha, acho que a que é mais, assim, a que eu quero correr mais atrás é a revitalização da Ceilândia, em todos os níveis. Porque a cidade já precisa de um estudo, um redimensionamento da sua área urbana. Ela precisa, por exemplo, essa questão de que ela cresceu demais, né? A expectativa foi muito maior, né? O Lúcio Costa, quando visitou Ceilândia, depois de 20 anos que ele não voltava a Brasília, e que ele visitou a administração da Ceilândia, e quando ele visitou a rodoviária do plano piloto, ele disse, meu Deus, né? A realidade é muito maior do que o sonho. Porque olha o que a gente está vendo aqui. Porque Brasília é uma cidade acolhedora. Às vezes a pessoa fala, fulano favelizou Brasília. Nada. Brasília chega a gente desde que foi fundada. Porque o primeiro convite que foi feito para vir povoar e construir Brasília, quem fez foi JK. Né? Para isso, a gente tem que conhecer essa história. Agora, eu quero trabalhar nessa revitalização urbana, que é necessária, e também na questão de geração de empregos. Nós temos um setor industrial que foi criado na minha época, que os galpões estão quase todos fechados, porque os empresários não têm incentivos. E nós temos que buscar esses incentivos para botar esse setor de indústria, revitalizar, para a gente gerar empregos. E empregos em que a nossa população não precise de deslocar nessa coisa incrível aí, que é a falta do transporte de Brasília, não é? A ineficiência para atender toda a demanda, de trabalhar na sua própria cidade. E não só revitalizar a Ceilândia, Edilson, é revitalizar as cidades satélites do Distrito Federal. Eu quero fazer um trabalho muito grande para os idosos. Eu quero, assim, destinar, né? Você vê a dificuldade que nossos idosos têm, e eu digo isso porque hoje eu sou uma idosa, e graças a Deus a gente está vivendo mais, não é? Então tem que ter projetos que não seja asilo. O asilo é importante para os abandonados, mas nós temos que fazer o que os países da Europa, dos Estados Unidos fazem, criar centros de convivência, para que eles vão, né, de manhã e saiam à tarde, uma creche para idosos, e que tem enfermeira para dar o remédio, uma alimentação digna e lazer. O velho é alegre, o idoso é alegre, para assistir um filme, para dançar, para passear. Né? Então, eu quero ter um enfoque muito grande para os idosos. Aí você pode perguntar, e os jovens? São centros culturais. Nós temos que criar em cada cidade satélite centros culturais e ter incentivos, porque nós já temos, não é, o fundo para a cultura,
E nós podemos buscar muito mais nos ministérios, para que os jovens tenham, não é, que tenham orquestras, que tenham bandas, que tenham teatro, que desenvolvam o cinema. Isso é a cara de Brasília. A cara nossa não é a cara de indústria de poluição, não é. A nossa cara é a cara da inteligência, é a cara digital. Nós temos que incentivar o desenvolvimento, né, dessa área digital, porque Brasília pode ser um polo. Nós já temos a cidade que nós criamos, isso, né, da cidade digital. O que está faltando? Projetos para buscarmos incentivos. E aqui está os maiores consumidores da informática, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. O senador Exalci até fala muito disso quando ele foi secretário de Exatamente. E ele ajudou muito até. E ele ajudou muito, né? Ajudou muito. E é trabalhar juntos, né? Deputada, tem várias participações. Vamos ver quem é que está conosco aqui? Vamos embora. Vamos lá, olha só. A Cássia Loubard. Boa tarde, deputada. Boa tarde. Como vai você, Cássia? Olha, o Michel Paiva também, olha, acompanhando a deputada aqui. Oi, Michel, um abraço para você. Olha, tem uma participação aqui bem interessante do Antônio Caldo de Cana. Gosta de caldo de cana? Oba! Ai, nesse calor, um caldinho de cana gelado, hein? Ai, nem fala. Olha, ele disse aqui, ó, estou aqui na querida Serra Talhada, Pernambuco, acompanhando. Um forte abraço, doutor, e para a deputada Maria Badia. Edilson do céu, palmas para você. Olha que coisa, né? Essa internet é demais, né? Pensa, Serra Talhada. Um abraço aí, meu querido. Antônio, se tiver gente aqui em Brasília, apresente a deputada aqui, ó, 56566, dia 2 de outubro. Exatamente. Dia 2 de outubro, não esqueçam, hein? 44566, é bem na carreirinha, assim, ó. Duas vezes, 44566. Eu vi lá, o marqueteiro aí foi inteligente. Essa gente toda ajuda. Olha só, doutor Edmilson Lopes, ele é presidente da comissão do Direito Militar da OAB aqui da Ceilândia. Ele disse o seguinte, olha, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, parabenizar o nosso mediador pela 95ª live. Eita, ele está contando. Maravilha, é isso mesmo. Parabéns para você mesmo. Ele gostaria de saber, deputada, da nossa candidata, qual os projetos para a segurança pública de Ceilândia e do DF como um todo. Olha, nós temos que investir na inteligência. E eu tenho, assim, eu acredito muito na educação. A gente precisa de olhar as comunidades mais carentes, com boas escolas, com escolas integrais, para a gente educar os nossos jovens, os nossos pequeninos, para a paz. Agora, a segurança, ela precisa de muitos recursos mais voltados para a inteligência, porque como tem em outros, você vê as câmeras, o quanto tem ajudado, não é, na prisão de assalto, de ladrões, às vezes de acidentes e tudo. Investir muito na modernização da segurança. E uma formação também, principalmente, eu quero bater muito nisso, na questão dos direitos humanos. Porque a gente, assim, as pessoas, às vezes, jogando culpa num policiamento que está, às vezes, muitas vezes, até sem condições de enfrentar as milícias, ou não é?
os narcotraficantes, que hoje têm armamentos e um sistema de inteligência, né? E que isso o Estado não está investindo na mesma proporção na formação e na atenção aos nossos, né, ao setor de segurança. Então, eu acho que nós temos que começar por aí, utilizar a educação e também dar condições dos nossos policiais, dos nossos agentes de segurança, para que eles possam trabalhar também com segurança e fazer um trabalho em todo, né? Não é só em lugares da elite, ou não. Eles têm né, que atender. E tem que ter gente para trabalhar também. Porque não adianta você ter né, uma RP para atender uma comunidade onde tem, né, a incidência de muitos crimes e muita coisa. Nós temos que dar condições para eles, né? De coisas modernas e investir na inteligência. Hoje se combate a violência com inteligência, né? Não é com fuzil. E a experiência que a gente vê no Rio é cruel, né? Mas é isso. Eu fui convidado pelo nosso presidente da OAB aqui da Ceilândia e assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos. E agora... Olha que beleza, parabéns. Nós vamos fazer uma palestra sobre o direito da vítima. Nós estamos organizando essa palestra para fazer isso, para falar dos direitos humanos, mas o direito também da vítima. E tem pessoas preparadas aqui na Ceilândia mesmo. Quando tiver fechado, eu vou convidar a senhora para estar conosco lá falando dos direitos humanos, porque segurança pública tem a ver também nessa questão de direitos humanos. Deputado, tem vamos continuar tudo, aqui. Não é também, é tudo, né? É tudo. Deputado, olha só. É uma questão que tem que olhar. E, por incrível que pareça, todas as lives que a senhora está, a participação é grande. Então, nós vamos ter que acelerar aqui. Um beijo aí. Temos várias participações e eles ficam tristes se a gente não responder. Então, nós vamos acelerar, que a gente sabe que a senhora tem uma outra agenda. Tá bom. Né? Olha só, a Elaine, ela está aqui, desejou boa tarde. Ela disse boa tarde, Elaine. Olha, ela disse, a história de Ceilândia é linda mesmo. E ela disse, olha, bom saber dessa parceria com o senador Regufe. Gosto muito do trabalho dele e só tenho boas lembranças do seu trabalho, do trabalho da senhora, né? Oh, que coisa boa. Obrigada, meu amor. O Roberto passou por aqui, ele é lá da Regional de Ensino de Ceilândia, desejou boa tarde para a senhora. Pois é, Roberto, boa tarde para você também. E a sua missão é grande, hein? Não é assim, coordenar a educação de Ceilândia é um privilégio. Um grande abraço e conte comigo, conte comigo. A Juliana Barbosa, minha esposa, está com a audiência em casa, ela também gosta do seu trabalho. Ô, Juliana, obrigada, querida, obrigada mesmo. E advogada também, passou na primeira agora na OAB e está nos ajudando. Oh, que gracinha. Olha aí. Olha o que ela maravilha. Perguntou. A senhora tem algum projeto para as pessoas com transtorno do espectro autista, deputada? Filho, isso é muito importante. Não só para... Você já sabe que já deu um avanço, principalmente na comissão, lá na Câmara, no Senado. A gente tem que fortalecer isso na Câmara Legislativa também, porque até então as pessoas não conheciam o que é autismo. Não sabiam que você tem vários tipos e estágios do autismo. Então, a gente tem que fazer uma conscientização da população sobre isso e tem que buscar recursos e meios modernos para integrá-los de uma forma muito especial à sociedade e ajudar os pais, porque a gente conhece o sofrimento dos pais, né, quando recebe o diagnóstico de que tem um filho autista. Mas são pessoas assim
que quando se acha o veio, né, da sabedoria, da inteligência, são pessoas maravilhosas, né? O que precisa é a ciência, a inteligência para a gente buscar meios para poder acolher e desenvolver o autista. É verdade. Muito bem. Temos sim. Muito bem. Até essa aqui, olha, ela Caicerinas. Boa tarde, a senhora vai destinar dinheiro para o orçamento das escolas? Claro, minha filha, claro, né? A gente tem que... Porque, olha, é muito triste você estudar numa escola com carteira quebrada, com a iluminação ruim, com os vidros quebrados, que não tem segurança, que está com o piso estragado, porque nossas escolas, elas são muito antigas, e e é uma rede muito grande do Distrito Federal de escolas. Então, a gente tem agora uma coisa assim que eu vou fazer muito é o seguinte: os meus projetos das minhas emendas que eu destinar para a melhoria das escolas, dos hospitais, da área da saúde, né, da área de segurança, eu quero ter no meu gabinete uma equipe de fiscalização e cobrança. Porque tem muito dinheiro que está voltando porque não souberam, ou então travado no Tribunal de Contas porque não souberam usar bem esse dinheiro. Então, a gente tem que ter uma orientação do uso desse recurso que vai para as escolas e uma fiscalização também. Não que a gente não acredite, mas para que sejam orientados. Muito bem. Né, de como fazer o bom uso para que tenham escolas bonitas, confortáveis e gostosas aí para os estudantes. Muito bem, obrigado e parabéns. E Maria de Lourdes Abadia tem a ver com educação, né? Até porque a Ceilândia é cheia de escolas. Sem educação não há solução. É verdade. Olha só. E também ajudar a valorizar os professores. Nós precisamos, né, de ver essa questão, gente, de ter alguma forma de ajudá-los. Um professor que não tem transporte, que estuda à noite, aliás, que dá aula à noite, nas periferias aí, esse professor tem que ter uma coisa a mais, né? Uma gratificação a mais. Não que os outros não precisam, todos precisam, mas é muito diferente, né? Assim, o professor que tem que pegar ônibus à noite, que mora num lugar e dá aula lá do outro lado, voltar à noite, às vezes numa comunidade super carente, né? Com índice de violência grande. Olha aí o que tem acontecido aí nas nossas escolas, né? Muita coisa triste. Tem que ter esse incentivo, né? Muito grande. Muito bem. Olha só, o Jânio, ele é o presidente lá da Amigos do Parque Ecológico, não, o parque lá do Setoró, o Parque Recreativo. Ele disse assim, ó, Edilson, meu amigo, boa tarde, que satisfação de você estar falando aí com a senhorita, olha, Maria de Lourdes. Meu Deus, né? Muito obrigada, meu filho. Uma senhorita de 78 anos. Obrigada. Um beijo para você, pelo senhorita. Muito bem. O Márcio Pontes, parabéns pela live. Realmente, as regiões administrativas do DF estão abandonadas. Vivemos um governo sem projetos. Abraço da comunidade de Santa Maria. Olha. Oh, que gracinha! É isso mesmo. O doutor Ulisses dizia uma coisa muito bonita. O Brasil acontece na rua que a gente mora. Então, a rua que a gente mora tem que ter um asfalto bom, tem que ter um meio-fio bom, tem que ter captação de águas pluviais, tem que ter iluminação, tem que ter segurança. Não é assim? Né? É ali que a gente vive, ali. E as cidades satélites têm que ter autonomia,
tem que ser uma cidade feliz para quem mora ali viver. Porque, né, todo mundo vai ter que vir para o plano piloto para ter uma diversão, um show. Não pode. Por que não ter isso? Porque o artista, a inteligência, ela brota, às vezes, até muito mais das periferias do que nos grandes centros. Deputada, aí esse comentário que as cidades estão abandonadas, é isso mesmo? Isso mesmo. Não é, você sabe o que é, Edilson? É porque é próprio o sistema, como isso aí tudo tem que rever, modernizar, né? Porque é o seguinte, veja, hoje nós temos mais de 33 cidades satélites. Todas elas têm administração. Mas você pode contar nos dedos as administrações que têm um parque de máquinas para tapar buraco, para poder podar as árvores, para cultivar os jardins. Então, isso aí tem que rever. Né? Agora, não dá para ter um parque de máquinas e de pessoas especializadas, mas nós tínhamos antigamente as equipes ligadas às administrações regionais de fazer exatamente, não esperar a cidade ficar o mato inteiro para poder pedir uma máquina, né, para o DPJ ou para a Nova Cap para poder ir. Aí tem que entrar numa fila e esperar 30 cidades ser feitas para depois chegar. Quando vem, não, o que era capim já virou árvore, já é uma tristeza. Então, mas você pode fazer um parque, eu não diria parque, uma soma de cidades próximas, por exemplo, juntar Taguatinga, Braslândia, Ceilândia, e fazer um grande parque com equipes de trabalho para poder cuidar da beleza da cidade. Por que não? É só planejar. É só ter. Agora, ter máquinas, ter asfalto, ter gente para. Só a Nova Cap que faz isso. Não dá, meu filho. Não atende. E as cidades vão deteriorando. É ou não é? Então, a gente tem muita experiência assim, para ajudar nisso, né? De fortalecer nossas cidades satélites e de renovar as cidades satélites, de botar alegria, luz, cultura, esporte, educação boa, fazer um chamamento dos servidores públicos que trabalham nessas escolas. Quantos professores e diretores nós temos em Ceilândia? Quantos delegados e agentes de polícia nós temos? Quantos PMs nós temos? Corpo de bombeiro, os médicos. Por que não juntar tudo com o administrador regional e tomar conta bem da cidade? Não é? Num processo de união, de camaradagem, de ajuda e de consciência mesmo, né? De consciência democrática. A gente tem que trabalhar nisso. Deputada, a senhora ajudou a elaborar a nossa lei orgânica aqui do DF. E lá vocês pensaram. Com muito orgulho. Está lá seu nome. E na Constituição do Brasil também. Na Constituição também. Deputada, vocês pensaram sobre essa questão da escolha dos administradores. Da forma que é hoje, o deputado é que escolhe, a população não é ouvida em nada. Algumas administrações até que a gente tem algum gestor, né? E algumas não, é só o amigo lá do deputado ou da deputada. Qual a sua visão sobre essa escolha de deputados? Inclusive, o governador anterior foi bandeira eleição direta, e não fez, nós não sabemos o motivo, mas, enfim, hoje, e na própria lei orgânica, tem disciplina, né, essa escolha. Qual a visão da Abadia sobre isso, hein? Olha, a questão é, o Distrito Federal não pode ser municipalizado como reza a Constituição, a gente sabe disso, né? Criar, tipo assim, como se fosse um município com Câmara de Vereadores, isso está vedado pela Constituição do Brasil. Agora,
você discutir com a comunidade, para você eleger, por exemplo, para você escolher, né, para o chefe do Estado, no caso o governador, escolher um administrador, eu acho que até então, até quando não mude, né, a Constituição, que é uma coisa mais difícil, é você fazer como se faz para você escolher os ministros do Supremo. Você faz uma lista, né, uma lista tríplice, discutido pela comunidade. Por que não? Porque a comunidade tem evangélicos, católicos, espíritas, empresários, microempresários, educação, saúde, segurança. A gente já trabalhou assim. E vamos ver aqui quem poderia, vamos ver quais os nomes lembrados aqui, não é? Depois, quem poderia nos ajudar aqui? Vamos fazer uma sabatina para ver se ele conhece a cidade, se ele conhece os problemas da cidade, se ele vai ter compromisso com toda a cidade, não com um grupinho do setor tal, do setor ali, não é não? Porque a gente tem que ver o todo. Então, eu acho que é um caminho democrático, que está na lei orgânica, que são os conselhos comunitários, e que você possa fazer uma escolha, porque você deixa até o governador, de certa forma, tranquilo. Porque você sabe, na hora que ele indica um, diz, olha, né, a confusão é geral. É verdade. Mas se for uma coisa brotada da comunidade, gente, isso é muito fácil de fazer. Né? Nós temos centros de desenvolvimento social, nós temos as escolas, nós temos os auditórios. Vamos discutir, não podemos ter medo do povo, não podemos ter medo da crítica, de respeitar o que as pessoas pensam. Agora, sempre valorizando a maioria, porque agradar a todos, nem Jesus agradou, a gente sabe. Tem um porque ateus, um quer ver uma coisa, o outro quer ver outra. Não, vamos ver o que está pensando a maioria. E outra coisa, Edilson, eu não quero sair daqui sem uma coisa que eu quero ver se eu faço, como mãe da Ceilândia. É fazer um trabalho consciente da importância política que nós temos. Porque se Ceilândia fosse unida, nós elegeríamos um governador, nós elegeríamos os 2 deputados federais, nós elegeríamos uns 5 a 6 deputados distritais. É ou não é? Você já pensou o poder político dessa cidade? E hoje a cidade, ela é enfraquecida. Você já viu? As pessoas, vem gente, olha, vem gente lá das Concunha prometer carro, emprego, não sei o quê, paga o povo aí, prometendo que não é feito. E pega, tira um pouco de voto daqui. Vem um outro, tira o outro dali. Outro. Nós não elegemos quase ninguém na Ceilândia. É ou não é? Meu Deus do céu. Um dia desse eu recebi uma crítica que eu fiquei danada, que eu também sou brava. Olha aqui. Disse assim, Abadia, você fala aí tanto da Ceilândia, você nunca dormiu nem aqui, que você não morava aqui? Falei, verdade. Eu nunca. Você sabe por que eu não dormi aqui? Porque eu morava em Taguatinga, na QND 9, e eu não vim na Ceilândia para dormir, meu filho. Eu vim para Ceilândia para trabalhar. Todo dia eu estava 7 horas da manhã aqui na Ceilândia e saía na hora que o serviço acabava. Né? Realmente eu não vim para dormir na Ceilândia. E nunca dormi na Ceilândia. A não ser nas noites de forró, porque a gente já, né, já ficava. É verdade. Eu sei que o horário já está vencendo, falta pouco tempo, certo, mas é verdade. A Ceilândia tem que ser aqueles ou aquelas, não precisa morar, precisa trabalhar, precisa gostar, exato, e precisa ajudar a desenvolver a cidade. E a gente traz para cá pessoas que fazem isso, que tem a Ceilândia como
o seu local de trabalho, o seu local de moradia, o seu lugar onde visita parentes e tal. Então, releve isso aí, porque Maria de Lourdes tem a ver com Ceilândia, sim. Deputado, olha só, para encerrar, vai ter algumas pessoas que vão ficar tristes, que eu não vou conseguir falar de todos, depois Mas todos estão recebendo um abraço e um beijo meu aí, e a gente vai ter a oportunidade de dar esse abraço. É verdade. Aí eu quero, o meu comitê é lá do lado do Beer House, todo mundo conhece. Do lado do Beer House. Essa pessoa aqui, a última, eu faço questão de passar aqui, porque é minha mãe, olha, ela entrou. Meu Deus, que gracinha. Ela junto comigo, eu nasci aqui na Ceilândia em 72, Ceilândia de 71. E eu lembro a época que ela pegava a lata d'água e a gente ia lá buscar ali na 8, que hoje ainda tem a estrutura lá, de ferro. Ainda tem. Uma hora a gente vai até querer fazer um monumento ali. Então, ela falou uma torneira! Ela falou aqui, ó, e ela está morando hoje, a gente ainda tem a casa ali na 6, meu irmão está até lá. E ela está em Flores, eu não sei onde ela achou o sinal de celular, mas ela entrou aqui em homenagem à senhora. E falou aqui, olha. Que gracinha! Meu filho, que bom que você com a Maria de Lourdes. E falou mais, ó. Gosto muito dela, parabéns, você foi a melhor pessoa para a Ceilândia, que Deus abençoe a Badia. E ela disse, ó, se eu tivesse aí, ia dar um abraço. Não, mas ela vai receber o meu abraço bem apertado. E olha, você fica com a responsabilidade de levá-la no meu comitê. Tá. Você me liga a hora que eu estiver lá para a gente dar esse abraço. Muito bem. Tá bom? Muito bem. Então, gostaria de agradecer a deputada Maria de Lourdes Abadia. Essa é a Live Sou Ceilândia. Não podíamos ficar... E a gente entrevista, deputada, 2 pessoas, mas hoje, como era Maria de Lourdes, a gente convidou a senhora, que a gente tem tanto o que falar. Mesmo, não, mas eles vão ter também espaço também, né, Edilson? É verdade. Então, gostaria de agradecer Maria de Lourdes Abadia, ex-administradora da nossa cidade, ajudou a fundar, a trazer as famílias para cá, ex-governadora, ex-deputada federal e ajudou a escrever a nossa Constituição do Brasil e a nossa lei orgânica. Passo para a senhora, para suas considerações finais, peça o voto e agradeço esse tempo, agradeço a sua assessoria que ajudou, dentro do carro mesmo, fazer aqui a Live Sou Ceilândia. Com a palavra, deputada. Olha, Edilson, o meu primeiro agradecimento é a você, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. E eu preciso muito de você. Vamos juntos criar essa equipe de amor à Ceilândia para a gente ajudar a nossa cidade. Parabéns, conte comigo. E eu quero dizer aí para minha Ceilândia, vocês me conhecem e vocês sabem o amor que eu tenho por todo o Distrito Federal, como governadora que eu já fui, graças ao voto do povo, e de um modo muito especial, porque Ceilândia foi o canteirinho do meu coração, aonde eu semeei as sementes para a minha vida política. E dizer que eu estou de volta